Boa noite, meus irmãos. Eu queria saudá-los na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, é uma alegria para a gente poder estar aqui de novo, revendo os irmãos queridos, conhecendo novos irmãos que fazem parte do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a oração dos irmãos pelo nosso trabalho. Quero agradecer de todo o coração ao conselho da igreja pela ajuda que sempre dá para sustento do nosso trabalho. Muito obrigado pela lembrança dos irmãos. E quero reiterar aqui um pedido aos irmãos, que orem por nós. O ano de 2015 foi um ano duro, muito duro. A gente passou por momentos assim de muitas lutas, doenças, acidente muito grave na estrada, mas a gente conseguiu chegar a dezembro e cumprir a nossa agenda e ir a todos os trabalhos que estavam marcados, mesmo a duras penas, debaixo de lágrimas, mas a gente não adiou nenhum trabalho. Tudo que estava agendado a gente cumpriu durante o ano de 2015 todinho. E assim como a gente diz na linguagem popular, meio a trancos e barrancos, mas nós fomos e pela graça de Deus conseguimos vencer. E agora 2016 nós já estamos iniciando e trabalhando e servindo e nos empenhando ao máximo para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Eu sempre digo, irmãos, que eu trago sobre os meus ombros um peso muito grande de uma enorme responsabilidade, porque eu sei da onde Jesus me tirou. Eu tenho assim uma dívida com esse Deus impagável. Porque lá nos anos 70, mais precisamente em julho de 1977, Jesus Cristo entrou no meu coração. Eu estava vivendo uma vida tão amaldiçoada, tão miserável, tão enterrada, na mais completa miséria e devassidão. E Jesus Cristo entrou lá naquele buraco que eu me encontrava, naquele abismo de morte, de horror e de dor. Jesus entrou lá e me resgatou, pela graça e misericórdia dele, porque absolutamente eu era um homem perdido, sem Deus e sem esperança. E mais, eu não queria saber nada de Deus. Mas inexplicavelmente, o Senhor uma noite lá no meu quarto, lá na pensão, no alojamento onde eu morava, Jesus Cristo entrou lá naquela noite, julho de 1977, e fez uma obra sobrenatural na minha vida. Eu me achava sozinho naquele final de semana, os meus colegas de quarto tinham viajado, e eu estava sozinho, e naquela noite, não era um culto assim bonito que nem esse, uma reunião tão boa, tão edificante como essa, era um lugar de solidão, de abatimento, de desilusão. Eu vivia apavorado, tomado pelo medo, pelo desespero, pela agonia, pela tristeza. E lá no meu quarto, sozinho, Jesus Cristo entrou lá e mudou o meu coração para sempre. Naquela noite, eu fui tocado por esse Deus. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu não conseguia enxergar um palmo na frente dos meus olhos, o que era aquilo. Eu só sei que eu sentia um desespero muito grande na minha alma por causa da miséria da minha vida, por causa da desgraça da vida que eu vivia. Eu sentia ao mesmo tempo um misto de vergonha e de horror por aquilo que eu praticava e por aquilo que eu fazia. E aquela luz de Deus entrou lá, e eu chorei, meus irmãos. Eu chorei naquela noite das 11 da noite até as 6 horas da manhã, ininterruptamente. Parece que saía de dentro do meu coração lágrimas, um jorrar de lágrimas, uma torrente de lágrimas,
que vertiam de dentro da minha alma, como que se eu botasse para fora toda a podridão e toda a sujidade da minha alma e do meu coração. Eu, de joelhos, chorando ali na beirada da minha cama, eu molhei, eu lembro bem disso, misturado também com suor, porque eu suava muito, e eu chorava muito, e eu molhei o lençol, eu molhei o colchão, e chegou a pingar embaixo da cama, de tanto que eu chorei, de tanto que eu me derramei na presença de Deus, sem entender nada do que estava acontecendo. Mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa que não era da terra, era do céu. E quando foi 6 horas da manhã, trancado lá dentro do meu quarto, eu senti uma brisa muito gostosa, fresca, que entrou. As janelas estavam fechadas, as portas fechadas, eu estava sozinho naquele lugar, trancado ali, mas eu olhava nas cortinas da janela, e as cortinas balançavam como se um vento entrasse naquele quarto, e eu fiquei de pé, e eu nunca me esqueço que eu fui sendo visitado por essa coisa sobrenatural do céu na minha alma, e eu comecei a bailar, dançar, rodopiar no meio daquele vento molhado de lágrimas e de suor, e eu rodopiava, eu virava, e eu levantava as minhas mãos para o céu, e sem entender nada daquilo, sem saber o que estava acontecendo, eu fui ali, irmãos, batizado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor veio sobre a minha vida, e eu entendi que havia um Deus, e que Ele tinha me abençoado, e que Ele tinha me perdoado, e que Ele estava fazendo uma obra dentro de mim, e nunca mais, isso já vão fazer agora, no ano que vem, 40 anos que se passaram, nunca mais a minha vida foi a mesma. O Senhor fez uma transformação radical, total, completa no meu coração. Não que eu tenha me tornado um homem perfeito, longe disso, mas o Senhor mudou radicalmente os meus pensamentos, o Senhor mudou as minhas palavras, o Senhor mudou as minhas ações, o Senhor mudou o jeito de ser, o Senhor fez um milagre na minha vida. E eu tenho essa dívida com Deus. Por isso mesmo eu me lancei, eu fui pastor assim, como o pastor Nielson, pastor Newton, pastor Jonas, pastor aqui dos irmãos. Eu também fui assim, pastor de igreja durante 10 anos, mas eu tinha esse chamado de Deus, esse mover de Deus, esse ímpeto de Deus na minha alma, que não me dava sossego um minuto, e eu acabei deixando tudo. Eu era pastor naquele tempo na Igreja Presbiteriana Central de Araguari, lá no Triângulo Mineiro, e um dia eu reuni lá o conselho, os irmãos, e irmãos, eu vou embora, eu preciso ir. Eu estou protelando isso faz 10 anos, eu vou pregar de Jesus, eu vou contar para o mundo o que Deus fez na minha vida, e eu caí nessa estrada, já fazem 25 anos, esse mês de janeiro nós completamos 25 anos, que eu estou andando por esse mundo, pregando esse evangelho da graça de Deus, e editando literatura, e produzindo material, e enviando para o mundo, e procurando, com o pouco que a gente tem, e o tão pequeno que a gente fazer o máximo, para que o nome de Cristo seja conhecido por todos os cantos. Hoje, pela graça de Deus, só de viagens por esse Brasil, eu já tenho no meu cômputo lá mais de 1.500.000 quilômetros rodados por esse Brasil, a duras penas, a trancos e barrancos, mas nós temos ido de norte a sul, leste a oeste, para todo canto, lugar bonito, lugar feio, lugar fim de mundo, fim de linha. Nós vamos lá falar de Jesus, anunciar esse evangelho, sorte que a gente conta aqui com o apoio dos irmãos, daqueles que já têm feito. Muito obrigado. Se você não tem, ore por nós, a gente precisa muito da sua ajuda, que você esteja com a gente aí, ombro a ombro, nos ajudando. A obra missionária, irmãos, a irmãzinha estava aqui, dando seu lindo testemunho, lá na Alemanha, sim, daqueles que vão, é lindo, isso é extraordinário, de tantos outros que têm ido, irmão Benilton, e tantos missionários espalhados, sua família, lá na Albânia, tantos missionários, mas a missão começa daqui, quando você ora, e põe a gente no altar de Deus, e bota o missionário na
presença do Senhor. Oh, irmão, você não imagina quanto Deus age, quanto Deus pode operar e quanto pode, na sua eficácia, a súplica do justo. Busque a Deus, irmão, ore por nós, tá bom? Você pode dizer, pastor, o senhor como missionário não ora, o senhor como pastor não ora. Claro que a gente ora, mas a nossa oração ainda é pequenininha, um só é muito pouco. A gente precisa de mais gente com a gente nessa luta. É uma guerra, irmãos, é uma guerra incessante, incansável, uma guerra que só pode acabar quando a gente morrer. Enquanto a gente está vivo, tem que guerrear. E nessa guerra a gente precisa de gente ao lado da gente nos ajudando. Eu posso contar com a oração dos irmãos, amém? Então, lembre de orar pela gente. Vão chegando os finais de semana e você vai aí orando, dizendo, Deus, eu não sei onde é que o pastor Norberto está hoje, mas ele e o Felipe, mas o Senhor esteja com ele onde ele estiver, né? Semana que vem nós estamos com os irmãos da Assembleia de Deus lá em Piracicaba. No outro fim de semana nós vamos estar bem longe, lá no fundão de Minas Gerais, em Patos de Minas. E assim nós estamos indo, irmãos. Ore por nós, tá bom? A gente precisa muito do seu apoio em nome de Jesus. Irmãos, eu queria deixar um recadinho bem pequenininho da palavra, mas que você levasse aí no seu coração. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, por favor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Lucas 7, em nome de Jesus, Lucas 7, cede a Bíblia para quem está do teu lado aí, se o seu vizinho não tem, empresta para ele, não feche não, fique com a sua Bíblia aberta, algumas coisinhas, algumas palavrinhas básicas aqui que eu queria destacar rapidinho com os irmãos. Lucas 7, na verdade o texto, ele começa a partir do versículo 36, mas é um texto longo, então eu vou me ater aqui aos versículos 48 a 50. Depois em casa, com mais tempo, você lê o contexto. Eu vou falar um pouquinho do contexto desse texto, mas para destacar mesmo o que nós vamos trazer aos irmãos, está aqui nos versículos 48 a 50. Diz assim, então disse Jesus à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, nesse texto, por essas coisas do Espírito de Deus, porque na verdade nada acontece por acaso, coincidência, sorte, ou fatalismo do destino, isso não existe. Neste texto narrado pelo evangelista Lucas, um episódio sui generis, diferente. Jesus Cristo é convidado para uma ceia, um banquete, na casa de um homem que é chamado aqui de Simão o fariseu. A gente não entende bem, não fica claro o porquê desse convite. Mesmo porque os fariseus eram uma casta de gente que detestava Jesus Cristo, que odiavam, na verdade, o Senhor. Eram homens ligados a uma religiosidade que estava enraizada no DNA deles, na célula deles, e eles não conseguiam enxergar nada na frente do nariz. E de repente esses homens nutrem uma raiva, um ódio contra Jesus. E justamente este Simão, o fariseu, convida Jesus para um banquete na sua casa, uma ceia na sua casa. Alguns comentaristas dizem que talvez Simão tenha feito isso com o intuito de, num contato mais perto, mais próximo, mais chegado a Jesus, flagrar Jesus em algum defeito, em algum pecado, em algum erro, para poder então denunciá-lo aos seus pares e então poder acusá-lo e levá-lo à prisão. Mas o fato é que na casa de Simão, Jesus é tratado com absoluta indiferença, frieza e um formalismo horrível.
Jesus entra na casa daquele homem e não é saudado, e não é recebido com euforia, com alegria, e nem mesmo no mínimo da educação e do trato para com o hóspede, nada. E ali está Jesus, e eis que de repente aparece uma mulher. Depois você vai ler em casa e entender tudo isso aí que eu estou dizendo. Do nada, aparece uma mulher. Não tem nome, não tem idade, apenas e tão somente que é uma pecadora. Ou seja, os comentaristas dizem que essa mulher era uma prostituta, uma meretriz, uma mulher da vida. Essa mulher entra na casa de Simão abruptamente, repentinamente, num ímpeto, numa loucura, e atravessando, passando por cima de obstáculos, de barreiras e de impedimentos terríveis, aquela mulher entra na casa daquele super religioso e se atira aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela agarra os pés de Jesus, e eu imagino que nesse agarrar aos pés de Jesus há um sentido de quase se esconder dos olhos que a olham e a criticam, e a espezinham, mas ela agarra-se nos pés do Senhor, como que buscando um refúgio, uma proteção, um amparo, e ali a Bíblia diz que ela chora. Mas não é um choro qualquer, não. É um pranto. É um derramamento da sua alma. É um extravasamento de dentro do coração, dos ossos, das células. É lá de dentro que brota essas lágrimas, porque a Bíblia diz que ela chora tanto, mas tanto, que ela lava os pés do Senhor com as suas lágrimas. Era para Simão, no seu gesto de boa educação e fineza, ter dado água para Jesus lavar os pés. Era assim que era o procedimento. Quando um hóspede chegava na casa, ao ser recebido, o hospedeiro lhe dava água para lavar os pés, como que para descansar, os pés vindos da poeira, né, das estradas pesadas, duras. A água dava um alívio ao visitante, lavando os pés, tirava toda aquela sujidade do pó e dava um descanso para o visitante. Mas Simão não deu, mas aquela mulher agora, ela lava, ela derrama as suas lágrimas sobre os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela, com os seus longos cabelos, ela enxuga os pés do Senhor, e com seus lábios ela beija os pés de Jesus. E ali, naquela posição de humildade, de quebrantamento, naquela posição daquele que está entregue, daquele que não tem mais nenhuma esperança, aquela mulher vai receber as bênçãos do Senhor. Querido, nesta noite, eu queria convidar você a se atirar aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, a religião, e eu não sou contra a religião, não, a denominação. Eu sou um pastor presbiteriano ligado à minha igreja, já ano que vem, 35 anos. Não sou contra a denominação, religião, mas às vezes a religião vai entrando dentro do coração da gente e ela vai fazendo com que a gente fique frio, formal, que a gente se apegue demais a regrinhas,
Há coisinhas que vão nos impedindo de abrir o coração diante de Deus. A religião às vezes cria uma casca, uma crosta grossa em nós, na nossa alma, e impede da gente desfrutar desta presença gloriosa, desta visita sobrenatural de Deus na nossa alma. Eu tenho andado por esse mundo há tantos anos e conhecido tanta gente, não só presbiterianos. Deus tem me dado a graça de estar com irmãos pentecostais, neopentecostais, irmãos das mais diversas denominações. E é sintomático, irmão. Quando a religião toma conta, quando o religiosismo frio da letra da lei entra na alma, a gente fica formal e vai morrendo. Eu queria nesta noite, neste quadro comparativo, nestas duas figuras que se apresentam aqui, pedir para você que faça uma sondagem na sua alma. Você está na religião ou você está em Cristo? Você está na letra da lei, no formalismo morto do religiosismo, ou você está aos pés do Senhor? Dê uma olhada aí. Faz uma sondagem da sua alma. Eu nunca me esqueço daquele irmão presbiteriano, que depois de eu dar uma aula de escola dominical sobre a questão desse religiosismo e a graça, lá na porta ele passou indignado comigo, porque eu tinha falado as coisas assim de uma forma muito clara e direta. E ele passou lá pela porta da igreja, olhou assim para mim, primeiro ele pegou no meu braço, apertou duro, eu falei, meu Deus, o que é isso? E ele olhou, os olhos faiscavam, eu falei, Jesus, agora eu apanho mesmo. E ele olhou assim para mim e disse, o senhor fique sabendo que eu sou um presbiteriano do Papo Amarelo. E eu levei um susto com aquilo, falei, de cor, meu irmão? Ele falou, amarelo. Eu falei, meu irmão, eu já vi jacaré do Papo Amarelo lá no Mato Grosso, mas presbiteriano do Papo Amarelo. Meu Deus, ele estava querendo dizer assim, eu sou um presbiteriano autêntico, eu sou um defensor da religião, da placa da igreja. Meu irmão, não é pecado ser presbiteriano, assembleiano, batista, quadrangular, Brasil para Cristo, seja lá o que você quiser. Mas, meu irmão, quando isto sobrepuja o Senhor da igreja, oh meu irmão, a religião se torna uma maldição, e cega, e mata, e destrói. E eu vou dizer mais para você, leva para o inferno. Está cheio de gente dentro da igreja, indo para o inferno. Eu costumo dizer que muitos desses, quando eles acordarem, eles vão dizer, meu Deus, como o céu é quente. Que calor que é aqui no céu. Vai ter que vir um anjo especialista em esclarecimento de gente tosca, dizer, aqui não é o céu, meu filho. Não é. E você nem chegou embaixo ainda. Você vai ver quanto que é quente lá embaixo. Irmãos, a religião, ela cria uma cegueira na nossa alma. Essa mulher, embora não tendo nada, não sabendo nada das coisas da Torá, da lei, dos profetas, sendo uma pecadora, uma meretriz, uma prostituta, essa mulher enxerga mais do que Simão. Ela vê o que Simão não vê. Ela vê que quem está na casa de Simão não é apenas e tão somente um galileu. Não. Quem está na casa de Simão, ela está vendo com os olhos da fé. É Jesus de Nazaré, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Messias esperado. Ela enxerga. E ali aos pés de Jesus, lugar que você e que eu, que nós temos que estar todo o tempo todo, ela vai receber 3 bênçãos espantosamente lindas. Eu digo espantosamente lindas porque é um susto uma pessoa como essa receber tudo isso. Mas eu tenho aprendido com este Jesus que é assim mesmo.
não depende de quem quer, não depende de quem acha, não depende de quem ostenta, não são diplomas, não são batismos, não é o nome da coisa, não. É o coração quebrantado, singelo, humilde. A esse Deus opera e liberta. Olha que bênção. Primeira bênção. Jesus olha para esta mulher, versículo 48. Se você olhar o 47, você vai ver que ele já antecipa. Inclusive, ele destaca aqui na sua visão do Deus que tudo vê, que tudo sonda, que esta mulher tinha não poucos pecados, mas muitos pecados. Veja o versículo 47. Por isso lhe digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados. E no versículo 48 ele vai então reiterar o seu perdão. Perdoados são os teus pecados. Irmãos, deixa eu falar com você com muita liberdade, em nome de Jesus. Pecado escondido é miséria para a nossa vida. Há tantos crentes dentro das nossas igrejas sofrendo, doentes fisicamente, doentes psicologicamente, doentes espiritualmente, porque guardam dentro de si pecados, escondem pecados. Irmão, você pode esconder de todo mundo, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Você, filho, pode esconder do seu pai, da sua mãe. Você, como membro da igreja, pode esconder isso do seu pastor, do presbítero, do diácono, do irmão. Mas você não pode se esconder de Deus. Guarde isso no seu coração. Você pode estar nessa prática há muitos anos, de tal maneira que você até acha que nunca ninguém vai poder descobrir isso que você tem camuflado. Mas saiba de uma coisa: tudo está patente aos olhos de Deus. E esse pecado que muitas vezes nós guardamos, que eu costumo chamar de pecados de estimação, que vão sendo acocorotados dentro da nossa alma, acobertados na nossa alma, esses pecados vão trazendo sobre nós doença e miséria. Por isso mesmo Davi, quando guardou aquela coisa hedionda que fez dentro de si, ao escrever depois, num desabafo, o Salmo 51, ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu me escondi, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Não esconda nada, querido. Vá à presença de Jesus. Atire seus pés dele. Satanás, esse desgraçado acusador, eu sei. Talvez ele fale lá no seu subconsciente assim: ah, não, você é muito pecador. A sua miséria é muito grande. Nem tente chegar a Deus, não há mais solução, nem perdão. Eu sei disso, ele faz isso. Aprenda que não há pecado imperdoável, que não há nada que o nosso Deus não possa transformar, modificar e extravasar e mudar e alterar. Não há nada, não há impedimento para esse Deus. Vá a esse Deus, abra sua alma, conte a Deus o que você tem feito, abra o seu coração com sinceridade, chore, planteie, faça como essa mulher.
Mas não oculte isso mais. Narciso Lemos de Almeida escreveu um livro já lá nos anos 50. Eu tinha acabado de nascer, quando ele passou por Americana, minha cidade, aqui onde eu moro, e a minha avó comprou porque deixei a indústria do crime. Ele era um ex-cangaceiro, colega de Lampião, lá no Cangaço do Nordeste. Matou gente demais, trucidou demais, violentou demais. Fez tudo que é de mal em maiúsculo, mais. Narciso Lemos de Almeida escreveu no seu livro assim, anos depois, quando eu aprendi a ler, eu fui ler aquela biografia e eu encontrei esta frase. Naquele dia que eu me encontrei com Jesus, foi como se eu tivesse renascido. Eu tenho mais certeza de que eu nasci de novo em Jesus Cristo do que um dia eu tenha nascido de uma mulher. Jesus entrou e me purificou de todo o pecado. Aleluia. Aquele homem tinha matado dezenas, feito só o que é mal. Mas quando Jesus entrou, a vida foi transformada. Querido, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Atire-se aos pés dele. Deixe esse orgulho, esta arrogância. Deixe esse religiosismo frio, esta ostentação da placa da igreja, e humilhe-se, quebrante-se diante dele, atire-se aos pés dele, ele é o Senhor, e receba dele o perdão. Perdoados são os teus pecados. E Jesus continua, olha aqui comigo para você ver, ele diz assim, versículo 50, mas Jesus disse à mulher, olha aí para você ver, como é que é? A tua o quê? Como é que é? A tua fé. Irmãos, olha que coisa doida. Jesus está dizendo àquela meretriz, aquela prostituta, que é declarada como ter praticado muitos pecados. Agora Jesus a perdoa incondicionalmente, não há nada, não há regrinhas, não. Jesus somente perdoa, porque Jesus é perdão e misericórdia. E agora Jesus leva esta mulher para o céu. A tua fé. A tua fé? Irmão, não é o Norberto que está dizendo isso. Não foi o evangelista Lucas que disse isso, que escreveu aqui, não foi. Quem falou isso é o dono do céu. Irmão, essa mulher foi salva. E Jesus revela que ela tinha esse negócio que é preponderante, é essencial. Ela tinha duas letrinhas. Como é que chama mesmo? Fé. A tua fé te salvou. Como é difícil isso na religião, hein? Meu Deus. A religião para salvar, né? Assim, entre aspas. Religião é complicada. Religião a gente tem que ter roupa bonita para entrar no céu. Religião a gente tem que ter, para entrar no céu, tem que ter cheiro bom. Perfume gostoso. Na religião a gente tem que ter um estereótipo assim bonitinho. Por isso que quando entra alguém meio andrajoso assim na igreja, via de regra a gente não gosta muito de receber. Tem umas igrejas que eu já fui que tem até uns diáconos treinados para jogar bêbado para fora.
Não sabia, não? Eles já são especializados a dar caceta em bêbado. Deus o livre, entrar essa peste aqui, isso aí tá louco, meu. Prostituta, então, se entrar, travesti, meu Deus do céu, sabe por quê? Porque isso é religião. A religião, ela até que salva, ela até que aceita entrar no céu, mas você tem que estar bonitinho. Você tem que ser assim, bacaninha, penteadinho, arrumadinho. Você tem que estar bem barbeadinho. Você tem que ser bacana, entendeu? Agora, se você é de chinelo de dedo, né? Meu filho, mas viu, não vai dar mesmo. Não vai entrar. E a gente fica até revoltado. Outro dia, eu pregando numa igreja sobre isso, na verdade, eu estava falando sobre Zaqueu, né? Não era sobre essa prostituta, não. Eu estava pregando sobre Zaqueu. Uma igreja até chique, bonita. Pregando sobre Zaqueu, e eu falei aquela frase linda de Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Eu falei, gente, Zaqueu foi salvo. E lá na saída, um irmão, eu acho que eles têm vontade de me pegar assim na hora que eu estou pregando, mas como não dá, eles pegam na saída. Né? Que aqui na frente assim fica meio esquisito batendo no pastor. Eu pego lá na saída. O cara estava brabo. Ele está virado comigo. Ele disse, pastor, o senhor quer me dizer que aquele Zaqueu, o cara era um corrupto, bandidão. O cara assim, ó, com as propinas. Pastor, o senhor quer dizer comigo que o Zaqueu está no céu? E mais, que eu vou ter que morar no céu com Zaqueu. Ele queria dizer assim, eu, um representante legítimo do presbiterianismo, da tradição herdada pelos reformadores, luteranos, calvinistas, e toda a égide dos homens, vou morar no céu com Zaqueu. E eu olhei assim para ele e disse, irmão, que o Zaqueu está no céu, eu tenho certeza. O senhor vai me desculpar, não é porque eu estou dizendo que ele está, é porque o dono do céu falou para ele entrar. Agora olha bem para mim, irmão. Você, eu não sei não. Ele disse, quem é o senhor para me julgar? Eu falei, não, seu tonto. Eu não estou te julgando. Você está se condenando com seu orgulho. Você está se mandando para o inferno pelas suas próprias pernas. Pela sua estupidez. Pela sua arrogância. Prepotente, orgulhoso, religioso. Deus vai olhar para você e dizer assim, japutacho, seu bocó. Irmão, você está percebendo como que é complicada essa coisa? Você está percebendo como isso cria dentro de nós um ranço horrível? E nós não aceitamos mesmo. Outro dia falando com um colega, um pastor, meu amigo de muitos anos, falando com ele de um cara que está voltando, ele caiu, tadinho, no meio do caminho, tomou um tombo feio, um obreiro, um pastor valoroso, um homem de Deus, ganhou almas, foi um homem muito usado, poderosamente usado por Deus, mas no decorrer da caminhada escorregou, caiu, e se abateu, e ficou prostrado, arrebentado, mas hoje Deus está levantando ele, e botando ele de pé de novo, e ele está levando almas, e ele está sendo uma bênção nas mãos de Deus, e eu falei para o meu colega assim, eu estava alegrinho, eu falei, meu irmão, que alegria, esse querido irmão está voltando, eu estou orando por ele, para Deus continuar a usá-lo. E ele disse, o quê? Esse cara, nem mencione o nome. Mas é isso mesmo, irmão. Para a religião é isso mesmo. Não há perdão e não
uma salvação. Mas para todo aquele que vai aos pés de Jesus, Ele perdoa. E Ele salva. Em nome do Senhor. E Jesus fecha isso magistralmente. Tinha que ser, claro. É Jesus, tinha que ser magistral. Ele olha para esta mulher, primeiro ele perdoa. Tinha muitos pecados, perdoados são. Depois ele bota lá dentro do céu. A tua fé te salvou. E agora, ele a manda embora para casa, é uma frase linda, é extraordinária. Ele diz assim para ela, olha na sua Bíblia, vai-te em paz. Ou seja, Jesus está decretando aqui, chega de sofrer, chega de viver assombração, de viver atormentada, de viver tomada pelo pânico, chega de Lexotan, chega de Rivotril, chega, vai para casa agora, mulher, e dorme. Eu imagino que essa mulher não dormia, ela vegetava. Ela era assombrada, apavorada. Eu olho na minha vida, lá naqueles anos 70, eu me via assim, irmão, um zumbi, movido pelo medo da noite e do dia, do amigo e do inimigo, do diabo e de Deus. Eu tinha medo de tudo, Eu vejo nessa mulher isso, uma mulher que vivia apavorada. E agora Jesus olha para ela e diz, mulher, vai para a tua casa em paz. Chega de conflito, chega de traumas, chega de desespero. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Eu não dou essa paz como o mundo quer dar aí. Essa paz do mundo é mentirosa. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Querido, nesta noite, atire-se aos pés de Jesus, sem medo, sem reservas. Vença os obstáculos. Eu imagino quanto essa mulher precisou de coragem para entrar na casa desse homem. Meu Deus, quantos obstáculos. Mas ela entrou. Ela precisava mais do que nunca de Deus. Ela entrou. Venha você também. Deus trouxe você aqui esta noite. Aqui não tem uma pessoa a mais, nenhuma a menos, senão aqueles que Deus trouxe. Você está aqui por obra de Deus. Atire-se aos pés de Jesus. Não importa os seus pecados, quão horríveis, feios. Há quantos anos você acumula isso? Não importa. Vem, atire-se aos pés do Senhor. E Ele vai te perdoar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diz a palavra, aleluia. Atire-se aos pés de Jesus com o seu coração cheio desta fé que vence o mundo. E Ele vai dizer, a tua fé te salvou. E volte para casa, em paz, flutuando. Aqui não é Red Bull que dá asas, não. É Jesus que te dá asas. É. Naquela noite, lá no meu quarto, ou melhor, naquela manhã, né? Eu voava. 110 quilos de leveza. Jesus entrou. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará em Cristo Jesus os vossos corações. Não vai ter mais Dilma. Que Dilma? Tem Jesus. Crise. Que crise? Eu tenho Jesus. Ou como diria a missionária, minha amiga,
pobre, paupérrima e negra, desprezada, humilhada, pisada, 5 filhos para criar, sozinha, tocando uma igrejinha pobre, num bairro pobre, miserável, e eu vi ela berrando no microfone com um sorrisão, dava para ver bem os dentes, o templozinho era muito apagado, você só via os dentão dela, da negona, mas ela dizia assim, bem forte, e eu pulei de júbilo e de alegria: nós não temos crise, nós temos Cristo. Nós não temos crise, nós temos Cristo. Quando você se atirar aos pés dele, tudo vai ser diferente. Eu não estou pregando aqui que não vai ter lutas, tá? Seria um falso profeta, um mentiroso, enganador. Acabei de falar para você que o ano de 2015 foi um ano de luta para nós. Vai ter luta, vai ter batalha, mas em Cristo Jesus você será mais do que vencedor. Aleluia! E eu vou dizer mais para você: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, principados, potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai poder separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você vai poder orar para a cara do capeta e dizer: pode vir quente que eu estou fervendo. Mas aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Vá aos pés dele. Agarre-se. Abra sua alma. E deixa Cristo operar. Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça.